Ok, bom dia. Hoje são 14 de outubro, a nada não diz nada para mim, para outros aí, sabe, outras aí talvez digam alguma coisa. Eu tô aqui segurando guma numa posição aqui não fixa, certo? Numa posição móvel porque eu tô assistindo ao jogo do Brasil e Japão e eu quero fazer um react aí, tá certo? Para isso eu vou pedir aqui licença para guma. Eu não sei se eu já vou pedindo, mas assim, deixa eu falar uma coisa. Uma vez eu cometi um equívoco, tá certo? Por ignorância, vendo assim um jogo de futebol e desenvolvi uma ideia de que o Japão jogava, e não sei se os outros jogadores, o outro time era o time da Alemanha, aquele time ali da Europa, não sei, um bando de neandertais, tá certo? Ali jogando, tá certo? E eu achava que a equipe japonesa talvez perdesse por ter assim uma postura, por ter não uma postura, por ter uma envergadura de atletas imprópria para correr num campo de 124 metros de comprimento por 90 de largura, salvo engano, não estou bem certo. Mas hoje quebra a cara vendo aí, sabe, vendo os japoneses jogarem hoje contra o Brasil, e o Brasil hoje na posição de Neandertal, tá certo? Mas o que eu vejo é que o Japão corre rápido, lépido, tá certo? Mas não produz efetividade, certo? Não tem gol, tá certo? Veja que é mais ou menos uma disputa onde o coelho, sabe, corre não com um jabuti, mas com um outro animal aí, sabe, menos pernalta, tá certo? Então me parece que a questão é ser pernalta, certo, Guma? Fica me olhando aí que eu vou te movimentando aqui, tá certo? Uma outra questão que eu observei é que aí, sabe, uma vez lendo o Saussure, Ferdinand de Saussure, falando da ciência dele, sabe, da linguística, tá certo? E ele dizia assim que a grande tacada foi enquanto aí, sabe, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, entrando na modernidade e chegando ali no século XIX, os estudos que se faziam de linguagem eram estudos aí, sabe, eram estudos assim, sabe, baseados na filosofia, talvez. E o Saussure disse: não, pera lá, rapaz, tem uma coisa aí, um fenômeno, sabe, na humanidade, que é a representação, tá certo? As coisas entram na cabeça da gente e a gente reproduz, tá certo? Recria o mundo, a realidade, existe a realidade física, mas existe a realidade mental, a realidade construída, a realidade representada, tanto que uma vez o Nietzsche falou a respeito disso, sabe? Disse que, na verdade, a realidade são interpretações, talvez ele quisesse dizer representações, mas foi essa a tirada de Saussure. Ele chegou à conclusão de que os conceitos, as palavras são signos linguísticos ao lado dos signos não linguísticos, os signos semióticos, tá certo? E ele chegou a falar assim que os signos linguísticos são representações, mas ele disse muito mais que os signos linguísticos são não realidade em si, tá certo? São representações, mas ele falou uma outra palavra. Qual foi a outra palavra que ele falou? Que os signos linguísticos são valores, mas não foi isso que ele falou, tá certo? Se bem que ele tenha falado isso, eu estou tentando aqui achar a palavra. São convenções, bicho, olha, convenções, tá certo? Essa é a palavra-chave. Quando na modernidade, sabe, se procurou ali estabelecer ali uma firmeza institucional, sabe, se tentou combater o absolutismo, se tentou criar instituições republicanas, se tentou no campo da política, estou falando, certo, que se tentou criar ali, sabe, uma firmeza, uma objetividade, estabelecer uma objetividade, tá certo? Se foi achando, levando em conta que o que os seres humanos produzem são contratos, é a vontade que se impõe, tá certo? Os contratos são consensos, então veja que a linguagem seria uma realidade consensualizada, tá certo? Onde os signos linguísticos são aquilo que os falantes de uma determinada língua, de um determinado grupo, tá certo? Combinam que seja. Os signos não são uma
transferência da realidade física para o mundo mental, tá certo? Não é nada disso. Os signos são o que os humanos combinam que são, tá certo? Essa é a coisa. E ele chamou para isso de convenção, e estabeleceu esse princípio, o princípio da convenção dos signos linguísticos, tá certo? E ele falava isso quando se parte para essa história de estabelecer a convenção, tá certo? Se baseia em valores, em acertos, tá certo? Aí, quando se fala em valores, nós estamos pensando talvez na matemática, tá certo? Estamos falando de lógica, talvez, tá certo? E e então, assim, os valores que estão presentes num tabuleiro de xadrez. Aí eu cheguei no ponto onde eu queria chegar, sabe? No ponto onde eu queria chegar, que olhando assim o jogo de futebol, como eu estou assistindo agora, hoje, uma tremenda quarta-feira, terça-feira, 14 de outubro, tá certo? Assistindo ao jogo Brasil e Japão. O Brasil já meteu 2 balas nos japoneses. E eu cheguei à conclusão, vendo ali, sabe, que a movimentação dos jogadores ela é aleatória, tá certo? Ali são 11 contra 11 dentro de campo, os goleiros são fixos, mais 10 se movimentam, tá certo? Mas todos eles, os 10, têm ali, sabe, função de retaguarda, função de meio, função de ataque, tá certo? E eles se movimentam pelo meio e de repente o jogo então, sabe, um jogo, como todo jogo, é trapaça, tá certo? O que é trapaça? Essa é a verdade. O jogo é trapaça, tá certo? Onde ganha quem trapaceia melhor, tá certo? Quem consegue, sabe, dar um drible, sabe, quem consegue se meter por trás, pela frente, fazer um movimento à esquerda ou à direita, só não pode voar porque voar não pode, tá certo? Não dá para o ser humano voar. Mas o jogo de futebol, como todo do jogo, já achei uma palavra legal que é trapaça, tá certo? E assim o Brasil está conseguindo ganhar dos japoneses por 2 a 0 porque aí fez trapaça. E de repente o Paquetá joga uma bola longa de alguns metros, tá certo? Uma cavadinha longa, sabe como reconheceu o Léo, como é que chama aquele jogador, ex-jogador do Flamengo, Léo o quê, não sei. Ele disse assim, alguém comentou que era uma cavadinha, que o Paquetá deu quase uma cavadinha, ele disse não, foi uma cavadona. E de repente o Paulo Henrique, que é um zagueiro que joga na linha de trás, tá certo, tocou a bola para o Paquetá, correu, se projetou na frente, pegou a bola sem impedimento e deu uma bicada, não sei se ele deu uma bicuda, tá certo, e fez o gol, Brasil 2 a 0, tá certo, 1 a 0, tá certo. E depois o Martinelli faz a coisa parecida, tá certo? Penetra por trás, pela linha de trás da linha de defesa japonesa, sabe? Pega a bola quase em impedimento, mas a bola estava boa e ele dá assim, sabe? E veja que aí eu caio no outro ponto, que o goleiro é um goleiro negro, tá certo? Eu não sei se esse negro aí é um nacional, é um japonês nacional, sabe? Nascido no Japão, tá certo? Porque tem essas questões aí de mesticismo, de mestiçagem, tá certo? Onde negros podem se casar com asiáticos e asiáticos com negros. Eu sei que o goleiro do Japão, ele é um porte avantajado para estar ali, para jogar no gol tem que ter ali, sabe, uma metragem, como para jogar na linha também eu acho que tem uma metragem. Eu acho que quem tem as pernas longas se dá melhor no futebol, então eu recupero a minha análise anterior, tá certo? Eu não sei se eu estou aí no racismo, rapaz, olha, pô, a bicha é foda. Mas o fato é que o Brasil aí está metendo dois balaços aí no Japão, tá certo? E assim, veja, é um jogo, é esporte, mas rola muita grana no meio, tá certo? A economia está no meio, as ideias de Marx estão no meio, a análise de Marx está no meio, a crítica de Marx está no meio, porquanto se fala de mercadoria, de relações humanas, tá certo? Relações humanas carimbadas com valores econômicos. E aí, sabe, aí pronto, sabe, se derrota tudo e se volta a estaca zero, tá certo? E os elementos identitários cedem valor para as questões econômicas, tá certo? Mas o fato é que o Brasil, sabe, se põe aí. E veja que o brasileiro, por questões históricas, tá certo, é um tipo físico, uma subespécie da espécie humana, tá certo, que é mestiça. E aí, sabe, um mestiço de mestiço, sabe, os portugueses que vieram para cá eram mestiços também.
mestiços milenares, tá certo? E aqui, sabe, deixaram aí, sabe, o DNA, sabe, fazer mestiçagem com os povos originários, com os povos africanos, e nasceu esse híbrido aí, sabe? Nós somos híbridos, rapaz, o brasileiro é híbrido, sabe? Desenvolveu habilidade com as pernas, sabe, para trançar as pernas aí em meio de outras pernas e jogar com bola de futebol, tá certo? E outras bolas aí, tá certo? E de repente adquire um destaque, mas veja que para jogar a bola precisa ter fôlego, sabe? Para ter fôlego precisa ter músculos, músculos que respiram, músculos que esquentam, músculos que queimam energia, tá certo? E nós brasileiros, cá para nós, a gente não prima muito pela boa alimentação, tá certo? Eu não sei como é que isso funciona, eu só sei que tudo é um mistério, aí o Max pula de lá, tudo é um fetiche, e aí o reggae pula de lá, tudo é o espírito da humanidade, tá certo? Porra, bicho, aí é fora. Então é o seguinte, tô aqui, eu vou tirar agora alguma mostrando aí, tá? Mostrando aí os caras que estão aí, aí falando, tá certo? Eu queria lembrar que quem está narrando, tá certo? Tem a voz do Galvão Bueno, tá certo? E ontem, de repente, eu assistindo a um filme, sabe? E de repente eu ouvi a minha voz, a minha própria voz, sabe? Ali, sabe? Falada por um personagem no filme, tá certo? Eu acho que os caras pegaram meu timbre de voz, analisaram, sabe? Porque os meus dados estão na internet, os algoritmos já me conhecem, tá certo? Eu não tenho muitas visualizações, mas o algoritmo já me identifica e fica aí, rapaz, sabe, me passando a perna, fazendo trapaça comigo, tá certo? Lá está o cara, o narrador, tá certo? E aí eu vejo que os japoneses já voltaram, tá certo? Vão levando aí uma porrada de 2-0, tá certo? Vão para o segundo tempo. E fica isso aí já, rapaz, como a atividade de hoje, sabe? A atividade de hoje, desse vídeo aí, eu deixo esse vídeo aí, sabe? Vou aí, sabe? Como é que o pessoal fala? Eu vou editar, tá certo? E jogar na rede, tá certo? É isso aí, bom dia. Aqui quem fala é o Caboclo Falador, aqui do estado do Pará, rapaz, na cidade de Belém, da COP30, tá certo? A COP30 que vem agora em dezembro, tá certo? Eu não sei o que, é que vai acontecer. Nós hoje estamos num rescaldo do Sírio de Belém, tá certo? Do Sírio de Nazaré, tá certo? Aqui no Pará, uma festa religiosa, tá certo? Tá ruim de andar no transporte público porque tá cheio de populares, rapaz, usando o transporte público. Eu não sei se o transporte público tá gratuito. Sei que no dia do Sírio tava, tá certo? E eu tentei me movimentar no dia do Sírio, não consegui, tá certo? E aí, sabe, hoje é terça-feira já, tá certo? E eu aqui assistindo ao jogo do Brasil, Brasil 2-0, tá certo? E eu tentando filosofar, assistindo a um jogo de futebol, tá certo? Valeu, tá certo? Muito bem, vamos aí. Bom dia a todos. Sou o Caboclo Falador, já disse, rapaz. E quem fala muito o quê? Dá bom dia a cavalo, bom dia.